E aí, meus queridos? Rapaz, passa rápido pra caramba, né não? Ó, um abraço forte para todos os estudantes aí de Vilhena. Vilhena, eu vou pegar aí, ó, São Miguel, Seringueiros, São Francisco do Guaporé e, ó, Ariquemes. Tamo junto. Um abraço para vocês e agradecer aqui os professores presenciais que sempre estão realizando essa troca, mandando feedback para nós. Muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. E aos nossos estudantes, qualquer dúvida, pode mandar lá através do professor, que ó, quando tiver aqui o professor Jefferson, quando tiver a professora Tabita ou a professora Laís, estamos lá no grupo. Pode chamar ou eu, ou a professora Tabita, a professora Laísa, para que a gente possa fazer esse link com nossos estudantes. Por isso que somos muito gratos a todos vocês, tá bom? Mas, professor, começa a encher não. Manda logo esse bate-bola, porque daqui a pouco vai ter o quê? Exercício. Então, dá uma olhada aí no que nós vimos na aula, pessoal. Essa é a nossa aula 6.2. E o que a gente vai falar, professor? Hipóteses. Hipóteses sobre a origem da vida, parte 2, que a parte 1 vocês já viram essa parte 1, meus queridos. E olha aí, ó, a hipótese, nós falamos sobre o experimento de Louis Pasteur, vimos sobre o experimento de Miller, as hipóteses de surgimento autotrófico e heterotrófico. Claro que em relação à autotrófica, segundo essa hipótese, a vida teria surgido na sequência. Qual sequência, professor? A quimiosintetizante, depois fermentação, fotossíntese e respiração. Pessoal, numa troca, back my director, numa troca, quimiosintetizantes são das interações moleculares, mas a quimiosintetizante produz moléculas, átomos que possibilitam a fermentação. E na fermentação, a ausência, inexistência de oxigênio. Só que aí tem aí ó, a formação de CO3, formação de moléculas que vão dar origem à possibilidade do englobamento de estruturas intracelulares que só de ter ali ó, a interação com o Sol conseguem fazer as transformações. São os autotróficos. E depois os da respiração, que aqui ó, até a fermentação eram os anaeróbicos, reações químicas na ausência de oxigênio. Aeróbicos, reação química através da presença de oxigênio. My director, open. Aí abre pra gente a tela, por favor. Olha aqui, ó. Nós vimos, ó, passando um por um, a experimento de Louis Pasteur, vimos aqui, ó, que dentro do surgimento lá, o experimento de Miller, ele fala sobre a sopa probiótica e o surgimento de moléculas altamente energéticas. E ele propôs isso aí, ó. Como ocorria essa formação de moléculas no meio da sopa primitiva. Depois nós vimos também, professor, como surgiu o processo autotrófico, processo heterotrófico. Também dentro da hipótese autotrófica, vimos a sequência que deu os quimiosintetizantes, que sempre estavam ali, né, naquele meio que possibilita surgir a evidência de substâncias que auxiliam para ocorrer o processo de formação mais complexa em relação às fontes termais e também ao que a gente viu lá do ácido sulfuroso, o assoalho, surgimento de bactérias que possibilitam, com a interação da incidência solar, realizar transformações químicas. Aí são as bactérias primitivas.
primitivas. Para mim, minha diretora, meus queridos, agora, nessa hora, vou deixar vocês aqui, ó, fazendo as atividades. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções juntos, ok? Boa atividade para vocês. Muito bem, foi rápido, não foi? Galerinha, esse agora é o momento. Vamos aqui explicar para vocês. Finalizaram de realizar as atividades? Agora nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Mas vamos fazer assim por etapa. Vamos aqui explicar para vocês. Professor, nós observamos que teve atividades abertas, que são aquelas atividades que a gente tem que escrever, discursivas. E tem aquelas atividades que são fechadas. Como assim? São atividades de múltipla escolha. Então, ó, nas atividades abertas, eu vou mostrar aqui a questão, vou abrir aqui e vamos ler juntos. Depois, nós vamos colocar o gabarito. Esse gabarito, pessoal, não precisa estar com as mesmas palavras. Agora, depois que eu ler o gabarito, eu vou sublinhar alguns termos técnicos, que são conceitos. O que a gente tem observado? Alguns conceitos ou termos técnicos, os estudantes, eles descreveram. Eles elaboram a sua resposta e descrevem determinados conceitos. Aí o que a gente sugere? Que no local onde você não escreveu o conceito, o termo técnico, mas você descreveu, abre parênteses, coloca o conceito, o termo técnico, dessa forma você cria uma familiarização e isso vai auxiliar muito no aumento do vocabulário e durante o processo da escrita na prova, tá bom? Já nas questões fechadas, a gente vai ler a questão, ler as alternativas e, claro, se a gente colocou aqui alternativa A, nós vamos explicar por que a B, a C, a D e a E não contemplam como gabarito. E qualquer dúvida, nós vamos lá na lâmina, lá na aula, esclarecer o assunto, tá bom? Então não pisca, fica de olho e presta atenção. Na tela, minha diretora, olha aqui, ó. The question for one. Questão 1. Qual o motivo de maior discussão na hipótese autotrófica em relação à heterotrófica? Back with me. Aqui para mim, por favor, minha diretora. Vocês lembram? Nós falamos lá na aula que existem algumas divergências. Então, dentro dessa divergência, quais são essas discussões? Na tela, direção. Eu falei direção. São. De que os seres vivos não sobreviveriam a um ambiente tão instável provocado pelos bombeamento cósmico. Tem que lembrar que naquela época nós não tínhamos ainda a total consolidação da essa camada de ozônio, aquela atmosfera, né? Bombardeamento com coisas do espaço entrando, dando choques, que limitava a vida na Terra, né? Quente e rasas, como proposto na hipótese do heterótrofo, ou seres vivos de origem heterotrófica, mas devem ter surgido numa região mais protegida, como assoalho dos mares primitivos. Então, pessoal, nessa resposta, nós temos que deixar claro que o processo não foi homogêneo. Como assim, pessoal? Temos que lembrar que o ambiente vasto do planeta Terra, muitos deles são inóspitos, não tinham condições mesmo de surgir vida ali. Mas em alguns lugares da Terra, dentro daquele ambiente inóspito, tinham condições
para o surgimento da vida em regiões mais protegidas ou profundas. Por isso que a proposta surge, né, na proposta requer um ambiente aquático. Um ambiente que não necessitava de quê? De luz. Para poder o quê? Propiciar essas reações químicas. Por isso que até as reações químicas, elas são mais simples, como a fermentação. The question, questão 2. Uma das evidências da hipótese, a hipótese autotrófica, uma das evidências da hipótese autotrófica foi a descoberta de bactérias primitivas que obtêm energia a partir de reações inorgânicas. Simples. E vivem em ambiente inóspito, como fonte de águas quentes, aquelas fontes de águas termais, fundos submarinos. Essas bactérias foram chamadas de alternativa A, fermentadoras. Alternativa B, sulfobactérias. Alternativa C, nitrobactérias. Alternativa D, essa estava no caso. Não é quimio, é quimiolito-autotróficas. Pensa, botar o nome do meu filho, quimiolito-autotrófico, já pra cá. E alternativa E, hidrogeniobactérias. Pessoal, se você dormiu nesse momento, olhou para a gatinha do lado, não percebeu na hora que o tio explicou, deixa eu mostrar para vocês aqui o negócio. Estava bem aqui, ó. Qual é a lama? Aqui, ó, nós começamos a falar sobre os quimiosintetizantes, né? Fontes termais, levantou a possibilidade de que a vida teria surgido nesse tipo de ambiente, protegido por energia do metabolismo primitivo, que vivia em mecanismos autotróficos. Então já não era esse. Aí nós vimos qual, professor? Vimos esse aqui, ó. Bactérias primitivas, que eu estou pegando as lâminas, pessoal. Energia a partir das reações inorgânicas. Opa! Ó, inorgânicas, que viviam em ambientes inóspitos, com fonte de águas submarinas. Então não confunda com quimiosintetizantes. Não confunda. Não! Quimiosintetizantes, não! Quem são, professor? São as quimiolito-autotróficas. Estas sim, componentes inorgânicos, check. Na costas termais, check. Fabricavam moléculas orgânicas, check. E serviu como alimento? Sim. Então a única alternativa que consegue contemplar é a alternativa D. Quimiolito-autotróficas. Back my director! Meus queridos, viu? Então, questões fechadas. A gente volta à lâmina, fala porque as outras não contemplam a resposta e vamos para a lâmina onde está contemplado, tá bom? Vamos fazer mais uma questão? Minha diretora, na tela. The question 3. Questão de número 3. Segundo a teoria de Oparin, a vida na Terra poderia ter sido originada, formadas pela combinação de moléculas. Verdade. A partir de substâncias orgânicas, como metano, amônio, hidrogênio e vapor d'água, que compunham a atmosfera primitiva da Terra. E esse processo sugeriam a síntese proteica nos mares primitivos, formação de coacervados e o surgimento de células. Considerando o processo de formação
e as formas de utilização dos gases oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais provável dos primeiros seres vivos na Terra foram autotrófico, heterófico, vamos lá, autotróficos, heterotróficos, anaeróbicos e heterotróficos aeróbicos. Pelo processo de obtenção de moléculas quentes, ou moléculas altamente energéticas, né? Heterotróficos aeróbicos, autotróficos, heterotróficos anaeróbicos. Heterotróficos anaeróbicos, autotróficos, heterotróficos aeróbicos. Autotróficos, heterotróficos aeróbicos e heterotróficos anaeróbicos. Heterotróficos anaeróbicos, heterotróficos aeróbicos e autotróficos, né? Pessoal, vamos aqui. Primeiro, pelo processo de Oparin, né, tem que começar com o quê? Com heterotróficos. Pelo Oparin, é heterotróficos. Então, primeiro, aonde tiver autotrófico, está errado. Então, a gente corta, ó. Não é esse, a letra A, porque começou com autotrófico. A letra B fica que começou certo. A letra C fica que começou certo. Autotrófico está errado, D. Heterotrófico fica porque começou certo. É verdade, por Oparin. Agora, esse heterotrófico, ele é aeróbico, anaeróbico ou anaeróbico, como está na sequência B, C e E. Pessoal, iniciou-se com heterotrófico, hétero, diferente, trófico, possibilidade de obtenção de energia, alimento, e é um heterotrófico anaeróbio. Então, a B, a E estão no páreo, mas depois volta autotrófico. Então, a única que contempla, pessoal, a pergunta é a alternativa C. Heterotróficos anaeróbicos, né? Autotróficos heterotróficos aeróbicos. São um e o outro. Perfeito? Perfeito, professor. Questão de número 4. Quais as características favoráveis descritas para o surgimento dos primeiros seres vivos, segundo a hipótese heterotrófica em relação à primeira hipótese metabólica? The answer! A resposta é a abundância de substâncias nutritivas no ambiente aquático e possibilidade, a ausência do oxigênio na atmosfera dissolvido em água. Agora nós vamos aqui, ó, uma questão do Enem. Em 1953, com um aparelho engenhoso, o pesquisador Stan Miller acrescentou um elemento mais para a compreensão da origem da vida. Reproduzindo as condições ambientais primitivas do seu aparelho, conseguiu obter aminoácidos sem a participação de seres vivos, tendo usado para isso apenas DNA, ATP, acetilcoenzima e metano, água, glicose, amônia e radiação luminosa, metano, água, amônia, nitritos ou nitratos, né? Hidrogênio e descargas elétricas. DNA, ATP, oxigênio, luz e calor, água, nitrogênio, carbono e faíscas elétricas. A única alternativa que contempla é a alternativa C, tá bom, pessoal? E, meus queridos, para mim, minha diretora, muito obrigado pela participação de vocês. Até o nosso próximo encontro. E, ó, um abraço para todos vocês aí, viu? Fico no aguardo do nosso próximo encontro. Tchau, galera!